Olá a todos mais uma vez. Estamos aqui outra vez reunidos para mais um seminário do SPA. Hoje temos connosco a doutora Júlia Lima do Espírito Santo. A doutora Júlia é mestre em neurociências, especialista em neuropsicologia, especialista em mapeamento cerebral por EEG quantitativo, é ainda membro internacional da Academia Americana de Neuropsicologia Pediátrica, membro da American Psychology Association e no dia de hoje traz-nos uma aula cujo tema é o futuro da neuropsicologia. Doutora Júlia, antes de mais queremos agradecer-lhe o facto de ter aceito o nosso convite para nos dar esta aula hoje. Em meu nome e toda a equipa de SPA, seja muito bem-vinda e é um prazer estar consigo para esta gravação do nosso seminário. Olá, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria primeiramente, então, de cumprimentá-la, Joana, e agradecer por esse momento, e também ao Dr. Fabiano Abreu pelo convite e pela oportunidade de estar compartilhando a minha fala no CEPA. Então, eu vou iniciar uma apresentação de slides. Isso. Eu vou falar sobre um tema que eu tenho pensado muito nos últimos anos e que me é muito interessante. E creio que de utilidade para profissionais da área, de áreas afins, pacientes, familiares ou interessados, que é o futuro da neuropsicologia. Ao falar desse tema, eu vou ressaltar as possibilidades e inovações relacionadas ao uso da tecnologia na neuropsicologia. Podemos ir para o próximo slide. Então, conforme já fui apresentada, me chamo Júlia Lima do Espírito Santo, sou neuropsicóloga no Brasil há mais de 20 anos, moro e atuo na cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, fazendo exclusivamente avaliações neuropsicológicas. Eu sou formada pela PUC do Rio Grande do Sul e esse é o meu currículo resumido. Podemos ir para o próximo slide. Em função da minha atuação na neuropsicologia, eu venho buscando técnicas inovadoras e diferentes. Uma das minhas metas é que a neuropsicologia atinja o maior número de pessoas e que muitos sejam beneficiados por esses conhecimentos. Que o perfil de cada criança seja mais bem compreendido, que o perfil de desempenho escolar de alunos seja conhecido, bem como o funcionamento cognitivo e comportamental de adultos e idosos. Trata-se da identificação precoce de diversas condições neurocognitivas e, posteriormente, da atuação mediante intervenções. Eu penso que se tornarmos a neuropsicologia, destacando aqui a avaliação neuropsicológica, uma área mais ágil e interessante, a população terá maior aceitação, curiosidade e interesse na realização de uma investigação cognitiva. Através das consultas de avaliação, que podem ser um momento de maior autoconhecimento para o paciente que está ali, conseguimos fazer essa análise que é tão importante e contribui para diversas áreas e especialidades médicas, e permitirá que as habilidades sejam desenvolvidas ao máximo dentro de cada perfil. Podemos ir para o próximo slide. Bom, uma história de referência na área das neurociências e da neuropsicologia é a de Phineas Gage. Ele sofreu um grave acidente em 1848, quando uma barra de ferro perfurou o seu crânio, danificando parte do seu cérebro. Após o acidente, ele passou por uma mudança drástica em sua personalidade. Antes, ele era considerado um homem calmo, responsável, e acabou se tornando impulsivo, agressivo e incapaz de controlar as suas emoções. Identifica-se, portanto, uma associação direta entre áreas do cérebro e comportamento, sendo demonstrada de forma concreta e evidente essa relação, evidenciando a complexidade e a interconexão das diferentes áreas cerebrais. Podemos ir para o próximo slide. Bom, então, o que é a neuropsicologia?
é a área que avalia e mapeia as funções cognitivas, realizando associações com o desempenho cognitivo do indivíduo, com seu comportamento e aspectos de sua personalidade, sempre baseada em modelos neurocognitivos. Próximo. Bom, eu registrei aqui essa frase que eu gostei muito, que fala da psicologia e ilustra também a neuropsicologia. Então, a psicologia é um campo de estudo onde a parte descoberta ou compreendida é como uma pequena ilha. A vasta extensão ainda está por explorar. Isso se torna ainda mais problemático à medida que as reações e respostas variam de pessoa para pessoa. Cada pessoa pode ter uma resposta diferente a uma determinada ação, o que torna muito difícil tomar um curso de ação definido. Exige uma compreensão adequada do contexto em que o paciente está vivendo ou se viu arrastado devido a fatores externos. No entanto, exige um estudo bem conduzido por especialistas, usando procedimentos sistemáticos. Podemos ir para o próximo slide. Aqui eu coloquei, então, uma linha de tempo para mostrar a evolução da neuropsicologia, destacando nos últimos anos o uso de técnicas de neuroimagem, a ampliação de investigações de transtornos neurológicos e neuropsiquiátricos, bem como as possibilidades de intervenções baseadas na melhor compreensão do funcionamento cerebral. E com isso, também está ocorrendo a popularização da neuropsicologia. Na avaliação clínica, sempre foram utilizados papel e lápis para os testes. Apenas mais recentemente estamos aderindo à tecnologia. Próximo slide. Esse artigo de 2013 ressaltava o potencial da tecnologia na avaliação neuropsicológica, que ainda não havia sido descoberto. Com a tecnologia, se tem uma avaliação mais precisa, abrangente, com melhores diagnósticos e tratamentos. Próximo. Nessa apresentação, então, eu vou comentar rapidamente sobre o uso da neuroimagem, sobre o uso de eletroencefalograma quantitativo e sobre o uso de realidade virtual. Próximo slide. Então, a evolução da tecnologia teve um impacto significativo em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo a prática de saúde. No campo da psicologia, a integração dos avanços tecnológicos possibilitou, historicamente, o desenvolvimento de novas ferramentas e métodos que revolucionaram a forma como os profissionais de saúde mental diagnosticam e tratam seus pacientes. Destacam-se a democratização do uso de neuroimagem e o uso da realidade virtual. Novas tecnologias, novas possibilidades para o diagnóstico e tratamento de transtornos mentais vem marcando um ponto de virada na prática clínica, melhorando a precisão do diagnóstico, a eficácia das intervenções e a acessibilidade a novas informações e terapias. Podemos ir para o próximo. Bom, dentre as novas tecnologias, os estudos mais recentes destacam, na medicina, o uso de neuroimagem, a possibilidade de visualização das estruturas cerebrais e o entendimento da funcionalidade cerebral contribuiu e contribui ainda muito para diagnósticos e para a compreensão de quadros clínicos. Destacam-se a ressonância magnética funcional e a tomografia por emissão de pósitrons. Próximo. Um outro avanço possibilitado pela tecnologia é o processamento de informações de forma computadorizada, se tendo maior e mais fácil acesso a bancos de dados, identificação de padrões,
com armazenamentos e gerenciamentos simplificados das informações obtidas. Próximo slide. A tecnologia e o uso de sensores possibilitam a análise e o monitoramento do que não podemos ver, gerando um aumento e maior precisão na coleta de informações. Uma das formas que isso pode ser feito é através de exames, como o eletroencefalograma quantitativo. Próximo slide. Um eletroencefalograma quantitativo é uma ferramenta de diagnóstico baseada em evidências que se compara com o banco de dados e mede a velocidade e a eficiência do processamento da função neuronal e pode ser usada para avaliar as ondas cerebrais de um indivíduo e determinar até que ponto os padrões de ondas cerebrais desse indivíduo diferem dos neurotípicos. Próximo slide. A eletroencefalografia quantitativa, com os testes neuropsicológicos tradicionais, pode fornecer um diagnóstico de diferentes disfunções de saúde mental, como depressão, dificuldade de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção, transtornos de ansiedade e outros. Essa tecnologia pode ser utilizada junto com os testes neuropsicológicos para fornecer uma impressão de diagnóstico mais completa. Próximo. Aqui eu trago a conclusão de um estudo de 2024 que mostra a utilização de técnicas computadorizadas, como o eletroencefalograma, aumenta a precisão, a confiabilidade e a aceitabilidade dos achados. Há a possibilidade de identificação de microestados como biomarcadores, que são considerados confiáveis para as condições neurológicas. Próximo. Um outro estudo atual identifica, então, marcadores no exame de eletroencefalograma relacionados à sustentabilidade da atenção, detectados na testagem neuropsicológica, confirmando como são técnicas complementares que aumentam a precisão dos achados. Próximo. Esse outro artigo, também de 2024, identifica um padrão de funcionamento cerebral em pessoas com autismo, detectado em eletroencefalogramas. Próximo. E esse artigo, novamente bastante atual, relata que a avaliação neuropsicológica e o eletroencefalograma são eficazes na detecção precoce de alterações patológicas na demência. São, portanto, instrumentos confiáveis, principalmente se utilizados com machine learning, que surgiu como uma técnica inovadora para facilitar o diagnóstico precoce, o diagnóstico diferencial e prever o início e a progressão do comprometimento cognitivo leve e da demência. Bom, após vermos um pouco da importância do eletroencefalograma quantitativo e das possibilidades que seu uso em conjunto com a avaliação neuropsicológica nos traz, eu vou falar sobre o uso de realidade virtual. Os óculos de realidade virtual vêm marcando um ponto de virada na prática da neuropsicologia, permitindo o uso da tecnologia com a criação de ambientes virtuais imersivos, com maior correlação funcional. Próximo. A realidade virtual permite a exposição dos pacientes a ambientes simulados, mas realistas, mantendo o ambiente controlado de um laboratório e coletando medidas avançadas de funcionamento cognitivo. Próximo slide. Em testes de atenção, com o uso da realidade virtual, por exemplo, conseguimos medir precisamente diversos componentes do funcionamento atencional. O auxílio da tecnologia deixa o profissional mais livre para observar a performance do paciente, realizando registros, enquanto dados precisos são coletados. Próximo slide.
A realidade virtual tem sido utilizada também em tratamentos de fobias, por exemplo, permitindo uma exposição gradual, controlada e, claro, virtual ao objeto fóbico. Pode ser usada também na avaliação de transtorno do espectro autista e em reabilitações. Próximo slide. Então, a realidade virtual tem sido uma grande esperança para a psicologia, por sua capacidade de nos aproximar do mundo real e, assim, poder avaliar ou tratar as pessoas o mais próximo possível do seu ambiente habitual. Graças à realidade virtual, conseguimos alcançar uma validade ecológica de dados, a obtenção de dados adicionais, a objetividade na coleta de dados e um alto nível de precisão na avaliação e monitoramento. O futuro da neuropsicologia, então, é digital, como afirma esse artigo, que comenta ainda do potencial transformador do digital mediante a combinação de tecnologias digitais com a teoria da neuropsicologia. Próximo slide. Os estudos apontam que, atualmente, nas avaliações neuropsicológicas, pelo menos uma medida é administrada, pontuada ou interpretada por computadores ou outras tecnologias, mas que ainda há certa resistência para a adoção de componentes tecnológicos. Porém, é inegável que, dessa forma, são obtidas informações cognitivas e comportamentais suplementares, que não seriam detectadas de outra forma, como através do tradicional papel e lápis das avaliações. Próximo slide. Estudos recentes introduzem o termo neuropsicologia híbrida como sugestão para o futuro das avaliações, permitindo, assim, a melhora da prática clínica. A neuropsicologia híbrida combina avaliações tradicionais com o suporte oferecido por tecnologias mais recentes, que têm o potencial de agregar valor à coleta de dados. Atualmente, tem havido um interesse considerável na administração de testes neuropsicológicos usando a tecnologia, pois assim se economiza tempo em termos de pontuação e interpretação, facilitando a coleta de dados e permitindo uma maior disponibilidade para análise clínica e conclusões. Com a tecnologia, teremos diagnósticos cada vez mais precoces e facilitados, o que é importante em função da plasticidade cerebral. Na minha prática, eu tenho utilizado com frequência testes computadorizados e testes de atenção com óculos de realidade virtual. Eventualmente, também faço uso do mapeamento cerebral através do eletroencefalograma quantitativo como técnica complementar. Ao utilizar com adultos, eu noto interesse pelas técnicas, com o fascínio pela possibilidade de maiores informações sobre os seus padrões cerebrais. Com crianças, o uso de óculos de realidade virtual, principalmente, é muito engajador. Elas se mostram participativas e até entusiasmadas. Eu, como neuropsicóloga, tenho avaliações mais completas e um maior embasamento para minhas decisões clínicas e orientações terapêuticas. Próximo slide. Bom, para finalizar, uma frase de Leonard Koziol, citada por Paul Bijan no Congresso Americano de Neuropsicologia Pediátrica de 2020, que participei de forma online em função da pandemia. Abre aspas. Nossa motivação é manter o campo da neuropsicologia avançando. Para avançar, as informações de várias ciências precisam ser mais bem integradas. Fecha aspas. Bom,
Próximo slide, então, contém algumas das referências que eu utilizei. E no próximo, eu deixo os meus contatos para troca de informações. Muito obrigada! Muito obrigada, doutora. Gostei muito da sua apresentação. Tenho a certeza que quem vai assistir posteriormente através das nossas redes sociais e através da partilha dos muitos alunos que ingressam nos cursos SPA vão ter a mesma opinião que eu. Mais uma vez, até antes de terminarmos, quero agradecer-lhe novamente por todo o seu contributo e a sua partilha de conhecimento. Muito obrigada. Obrigada.